E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Meus amores, hoje iremos reagir às mortes mais brutais causadas por insetos. De qual canal? Do canal This Picture. Rapaziada, esse canal é muito bom. Traz vários conteúdos legais ali, animados, entendeu? Então, vamos ver agora quais foram essas mortes mais brutais aí. Mas antes, deixa o like, se inscreva e me segue lá na Twitch. É o primeiro link na descrição. Bora! Vamos! Incidente com abelhas. Não é incomum Tinha que ver ter abelha, abelhas né? atacando pessoas É por aí, perigoso. mas neste nível, irei te mostrar dois casos bem bizarros de ataque de abelhas. Em novembro de 2025, na cidade de Mesa, no Arizona, um motorista dirigia sua caminhonete fazendo um serviço de transporte de uma colmeia inteira de abelhas na carroceria. Durante o trajeto pelo meio da cidade, uma provável trepidação mais violenta sacudiu a colmeia mal presa lá atrás, fazendo com que o enxame escapasse. E E você o não pior tava de preso? tudo é que a nuvem Não, de tava mal milhares preso, que de ele falou. abelhas furiosas encontrou o caminho direto para dentro Eita! da cabine do motorista. O interior Sabe o que eu do carro lembrei? Do negócio dos ratos lá da Da série, da né? série. virou uma armadilha. O homem começou a ser atacado e ferroado dezenas de vezes enquanto Coitado. tentava dirigir. Cego pela dor e o desespero, ele soltou o volante. A caminhonete em alta velocidade rasgou a pista, subiu na calçada e atingiu em cheio um pedestre que transitava tranquilo. O veículo só parou ao atingir um poste de trânsito. O motorista, que foi picado por centenas de abelhas, ficou internado e conseguiu sobreviver. Já o pedestre, que estava caminhando em segurança Morreu. e não tinha absolutamente nada a ver com o enxame, perdeu a vida atropelado por um carro desgovernado por abelhas. Um outro caso que chama a atenção Que ocorreu em triste. 2024 na Califórnia. Um ciclista de 69 anos, com décadas de experiência em competições, estava em uma pista de terra fazendo o seu aquecimento de rotina antes de mais uma prova de cyclocross. Enquanto ele puxava o ar pela boca durante o esforço físico, uma única abelha voou direto para dentro da sua garganta. Que Acidentalmente, ele engoliu o inseto e a abelha acertou seu ferrão diretamente na garganta do ciclista. Que isso, O veneno mentira! causou uma reação anafilática extrema e fulminante. A garganta dele começou a inchar em velocidade recorde, Meu bloqueando a Deus! passagem de ar. Ele largou a bicicleta e conseguiu caminhar até a tenda médica do evento buscando socorro. Os socorristas viram a gravidade e o orientaram a ir imediatamente para uma emergência, mas o tempo já tinha acabado. O homem desabou no chão do estacionamento a poucos passos do seu próprio carro, lutando em vão para puxar o ar. A garganta fechou por completo. Ele ficou sem oxigênio por 20 minutos até a chegada da ambulância de resgate, mas não havia mais nada a se fazer. Caraca, que merda, hein? Gente, qual a probabilidade disso acontecer? Sei lá, mano. Não é, acho que não é muito baixa, não, cara. Pode acontecer. Tava Já ouviu o termo engolir mosca? Já. Então, no caso ali foi a Em abelha. 2001, um carteiro aposentado de 73 anos repousava em um dos quartos de uma dentadura. clínica de repouso na Flórida. Ele havia passado por uma cirurgia recente e estava temporariamente acamado. Em tese, ele estava no local mais seguro possível, cercado por enfermeiros, médicos e protocolos de vigilância 24 horas. Mas, na madrugada, a natureza ignorou as paredes de concreto do asilo e um enxame massivo de formigas de Oxi. fogo invadiu as instalações. Esses insetos são conhecidos pelo veneno agressivo que queima como fogo na pele, e elas encontraram o caminho direto para a cama do Eita. paciente. Sendo um homem idoso e acamado no pós-operatório, Não ele não conseguia se tinha a mexer. mobilidade necessária para pular da cama ou correr para o corredor. O idoso ficou completamente refém do ataque. Centenas de formigas furiosas tomaram conta do colchão, subindo pelas pernas, braços e rosto do paciente. No silêncio da madrugada de um hospital, ele foi picado implacavelmente centenas de vezes, até que a Caraca. equipe de enfermagem finalmente entrou no quarto e percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Mas o estrago era irreversível. As formigas foram retiradas, mas o corpo do idoso absorveu uma quantidade letal de veneno das picadas simultâneas. Segundo o relatório do legista, suas costas, braços, peito, pescoço, cabeça e ombros estavam cobertos de picadas de formiga. 40 horas após o ataque, ele não Cara, resistiu. não, tipo Mas assim, tá dentro do hospital, gente! não, eu sei, mas aí eu te penso, mano, como que pode, né, cara? Eu acho que, tipo assim, chegou o momento, chegou a hora dele. Não é possível, cara.
ao choque anafilático e faleceu. Os registros mostraram que o local, com 120 leitos, sofria com uma infestação de formigas de fogo há anos. Uma empresa de controle de pragas ia semanalmente pulverizar os quartos dos pacientes contra as formigas de fogo. A clínica pagou quase 2 milhões de dólares em indenização aos familiares do idoso. As formigas de fogo são consideradas uma espécie invasora nos Estados Unidos e já fizeram várias vítimas em lar de idosos ao longo dos anos. Então tem que cuidar, né? Cara. Atenção, o caso a seguir é extremamente nojento, então se você tem estômago fraco, por favor, pule para o minuto que está aparecendo na tela. Não diga que não avisei. Uma coisa que a maioria de nós concordamos é que baratas são um dos insetos mais odiados que existem. Elas não têm veneno e nem podem te machucar, mas quando uma barata voa, não tem homem que fique parado. Porém, morrer por causa de barata não é impossível. Em outubro de 2012, na Flórida, uma loja de animais exóticos organizou um evento no mínimo peculiar. O desafio era bizarro. Quem conseguisse comer a maior quantidade de insetos vivos levaria para casa uma cobra python de estimação. Um homem chamado Edward, de 32 anos, decidiu entrar na disputa. O desafio nojento era comer uma grande quantidade de baratas. Vocês estão pensando que estão lá no Japão? Sei lá, velho. Baratas gigantes e larvas vivos. Durante a competição, o homem mastigou e engoliu dezenas de baratas gigantes e vermes vivos em um ritmo frenético. Ele superou todos os concorrentes e foi declarado o grande vencedor da noite. Mas não demorou muito para as consequências surgirem. Logo após o fim da prova, o sistema gástrico de Edward entrou em colapso. Ele começou a passar mal e a vomitar violentamente ali mesmo na loja. Buscando ar, ele saiu cambaleando para a rua, desabou na calçada e começou a sufocar. O clima de festa se transformou em desespero, enquanto os paramédicos tentavam reanimá-lo. Ele chegou morto ao hospital, mas a causa da morte foi ainda mais grotesca. Edward não sofreu nenhum tipo de reação alérgica e as baratas não possuíam veneno. A causa oficial da morte foi asfixia mecânica. Na ânsia de devorar os insetos o mais rápido possível para vencer, ele engoliu tudo de forma incorreta. Uma massa densa composta por dezenas de pernas, asas e pedaços mastigados de exoesqueleto de baratas bloqueou completamente sua traqueia. Em uma ironia letal, o próprio esforço do competidor para engolir as baratas criou uma barreira física indestrutível em sua garganta, sufocando-o de dentro para fora da forma mais nojenta possível. Não comam baratas. Morreu de uma forma estúpida. O quê? Se eu te disser que um minúsculo inseto pode derrubar um avião, você acreditaria? Pois em 1996 isso aconteceu. No aeroporto de Puerto Plata, na República Dominicana, um gigantesco Boeing 757 da companhia Virgin Air se preparava para um voo transatlântico rumo à Alemanha. Os 189 passageiros e tripulantes embarcaram com tranquilidade para cruzar o oceano. Na hora da decolagem, o capitão percebeu que o seu indicador de velocidade não estava funcionando, mas, em uma decisão polêmica, continuou a corrida na pista confiando no instrumento do copiloto, que parecia normal. O que ninguém sabia era que a segurança daquele voo havia sido comprometida por um pequeno inseto. O avião havia ficado parado no pátio por cerca de 20 dias. Durante esse tempo, os mecânicos cometeram um erro fatal de manutenção. Esqueceram de colocar as tampas de proteção nos tubos de pitô. Os tubos de pitô são pequenos sensores de metal, parecidos com canudos, que ficam na parte externa do bico do avião. Eles servem para medir a velocidade do ar e enviar essa informação vital para os instrumentos da cabine. Naquele período de inatividade, uma pequena vespa Dauber entrou no tubo de pitô do comandante e começou a construir o seu ninho de lama lá dentro, bloqueando completamente a passagem de ar. O ninho secou e endureceu, transformando o sensor de velocidade em uma armadilha silenciosa. Lá em cima, o instrumento do comandante começou a dar leituras falsas de velocidade absurdamente alta. Simultaneamente, o computador de bordo começou a disparar alarmes contraditórios. O aviso sonoro de velocidade excessiva gritava nas orelhas dos pilotos, enquanto o manche começava a tremer violentamente, indicando um alerta de falta de sustentação, o que significa que o avião estava, na verdade, devagar demais. Cego por informações falsas e alarmes ensurdecedores causados pelo ninho de um inseto, o comandante tomou diversas decisões erradas. O avião perdeu toda a sustentação e despencou em queda livre, colidindo com o Oceano Atlântico apenas 5 minutos após a decolagem, levando a vida de todas as 189 pessoas a bordo. Será que a Vespa ainda estava lá dentro?
Vespas assassinas. Se você acha que a picada de uma abelha é dolorosa, então imagina ser atacado por centenas desse bicho aqui. Em outubro de 2013, A a vespa é província assustadora, de cara. Shanxi, na China, vivia sob a ameaça de um dos insetos mais perigosos da região, as vespas assassinas. Em meio ao caos na província, um fazendeiro de 40 anos, perfeitamente saudável, trabalhava normalmente em sua propriedade rural, colhendo tranquilamente a sua plantação de milho. Tudo parecia muito calmo na região, mas o perigo o esperava a alguns passos de distância. Ao caminhar pelo terreno, ele pisou acidentalmente em uma colônia oculta de vespas. Conhecida como vespa assassina, esse tamanho, inseto cara é a desse maior bicho. vespa do mundo, com aproximadamente o tamanho do polegar de um adulto e Caramba, altamente venenosa. grande. Seus ferrões de 6 milímetros de comprimento carregam um veneno potente o suficiente para dissolver tecido humano. As vítimas podem morrer de insuficiência renal ou choque anafilático. Para você ter noção, um pequeno grupo dessas vespas podem dizimar uma colmeia inteira de abelhas africanas. E o pobre homem teve o desprazer em pisar exatamente na colônia delas. Em um milésimo de segundo, o enxame inteiro emergiu da terra sobre os pés do fazendeiro, marcando o homem como alvo. Ele largou tudo e correu em desespero. Mas quanto mais a vítima foge, mais elas perseguem. As vespas o caçaram impiedosamente por centenas de metros. O ferrão gigantesco, capaz de perfurar até roupas grossas de trabalho, atingiu só o mergulhando fazendeiro na água. dezenas de vezes na cabeça, nos braços e nas pernas. O ataque injetou uma carga E se maciça tiver de água, veneno né? direto na sua corrente sanguínea. Ele chegou a ser resgatado e levado ao hospital, mas a brutalidade do ataque foi fatal. A carga de toxina no seu organismo era tão brutal que o sistema de filtragem do corpo entrou em falência. O fígado e os rins do fazendeiro pararam de funcionar quase que imediatamente. O trabalhador, que apenas limpava sua plantação, perdeu a vida por pisar no território de um dos insetos mais agressivos que existem. Naquele ano, um total de 41 pessoas foram mortas por essas vespas no intervalo de 3 meses no município de Ancan. A natureza pode ser um pouco dura às vezes, mas ela não odeia você. Então, cabe a nós fazer o suficiente para estar seguro ao máximo possível, mas sem deixar de viver. Se inscrevam no canal, fiquem todos bem e até a próxima. Esse finalzinho que ele falou. Cara, a gente assiste Premonição e fica pensando assim, ah, cara, pô, isso aqui é exagero. Pô, como é que isso aqui vai acontecer? Mano, esse canal aqui mostra que muitas das coisas que a gente vê lá é possível acontecer. É possível acontecer. Real. E eu fico assim, bastante ainda chocada com algumas coisas que acontecem, que a gente pensa, pô, não pode acontecer, mas acontece. E foi o que você falou. Chegou a hora da pessoa. Não tem outra explicação, cara. Verdade. Não tem. Qual a probabilidade daquilo acontecer? Qual a probabilidade do cara engolir uma única abelha e morrer? É, e dá ruim. Pô, Aquele lá da barata, ele procurou, vamos ser sinceros. mano, pô, que isso? Pô, aquele Pra, ali- pra ganhar uma cobra? Que isso? Se fosse $1 milhão, aí... Verdade. Bom, é isso, gente. Cuidem-se, tá? Prestem atenção onde vocês estão pisando. Não faça coisas estranhas. Não, e é isso. O link do vídeo original, galera, tá na descrição. E clica lá que você vai direto pro canal original da Speedjourney. Se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, inscreva no nosso canal e você assistiu o Efeito Casal.